Olá, turma! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula Estrutura e Processos Organizacionais. Eu sou a professora Geisiane e vamos falar deste tema bastante interessante na aula de hoje, né? Porque, gente, entendam que os constantes avanços, tecnológicos, eles exigem, na verdade, uma maior flexibilidade desses processos produtivos, né? O que leva as organizações a repensar essa forma de como gerenciar, como controlar a estrutura, para que elas sejam realmente mais rápidas, o suficiente para se manterem competitivas no mercado. Então, levando no decorrer do tempo justamente uma troca dessa visão da organização funcional para uma visão de processos. Então, esse é um caminho apontado, para manter as empresas mais competitivas diante de tantos avanços tecnológicos. Então, daí a importância do que vamos aprender na aula de hoje, E na aula de hoje vamos ter pelo menos 6 lições. A primeira delas, justamente, vamos rever, como que as organizações elas são estruturadas. Na segunda, quais são, quais os tipos de estrutura formal. Na lição 3, o que é um processo? Lição 4, e como os processos eles funcionam de forma integrada. Lição 5, quais os tipos de processos. E, na última, como que representa graficamente um processo. Então, gente, serão realmente lições importantes para vermos na aula de hoje. E temos também, gente, como objetivo para essa aula, buscar o quê? Compreender a importância da estrutura e dos processos organizacionais para essa manutenção da competitividade pelas organizações, o que nos relembra o Maximiano, justamente sobre o conceito de organização. Nós já vimos em algumas aulas, porém vale a pena nós revermos novamente. Então, o Maximiano, ele nos diz que uma organização, ela é nada mais do que um conjunto, gente, de recursos. E esses recursos são variados. Dentre eles, nós temos os recursos humanos, financeiros e os materiais, que eles buscam o quê? Realizar o mesmo objetivo, ou seja, tudo colabora para o objetivo maior dessa organização. Lembrando que esse fator humano, ele se desenvolve dentro dessa estrutura organizacional. E nesses recursos humanos deve-se considerar a cultura organizacional, a cultura daquela empresa. Dentro dessa cultura, vamos ter o que é o comportamento, o conhecimento advindo das pessoas, para cada função ali exercida. Então, dentre vários recursos, esse é extremamente importante. E uma organização, ela é um complexo bastante abrangente, que envolve o que a gente chama de dimensões. Então, a estrutura, gente, dentro da organização, colocar aqui, é apenas um dos pontos, dentro dessas várias dimensões que colaboram para o bom funcionamento de uma organização. Em outras dimensões, vamos ter o quê? A estratégia, que é justamente a forma como que aquela organização ela vai se posicionar em relação ao mercado, Nos processos, gente, gerenciais aqui, eles focam basicamente o que é a tomada de decisão, a melhor disposição possível do uso dos recursos humanos, dos recursos materiais, recursos financeiros daquela organização. Na parte da tecnologia, é o que, gente? É o corpo do conhecimento, que colabora justamente para que aquela empresa ela seja mais ágil na sua forma de produzir. Então, envolve também a parte das máquinas, das operações e dos processos produtivos como um todo dentro dessa organização. E, claro, muito importante é o papel justamente dos indivíduos dentro dessa organização. Relacionado a isso está a comunicação, o poder entre essas formas dentro da organização, para quem que está de repente num cargo superior, o outro que pode estar abaixo sendo comandado, E essa grande organização, ela lida com os ambientes externos, como por exemplo, o socioeconômico, que a depender de como que está essa movimentação socioeconômica no ambiente externo daquele país, ou seja, é um país que está em crise, é um país que está em evolução, e tudo isso aí vai colaborar
para que aquela organização, né, ela venha modificar os processos dentro dela. E claro, né, junto a isso é uma estratégia que vai mexer também com a estrutura daquela empresa. Um outro ponto bastante importante no ambiente externo é a questão, né, do ambiente tecnológico, né? Afinal de contas, a humanidade ela se dá por passos de evolução a depender, né, das descobertas tecnológicas que a humanidade vai fazendo. E relembrando aqui, pessoal, que a estrutura organizacional, né, temos aqui até um lembrete aqui, né, da estrutura organizacional, né, aqui por esse pequeno exemplo para vocês, né, que vem nos dizer o quê? Que essa estrutura organizacional, né, ela está muito vinculada, ela está muito delineada a depender dos objetivos daquela organização e também das estratégias que são ali estabelecidas, né, pela alta direção, tá? Então, a estrutura organizacional ela vem ser apenas uma ferramenta básica, né, para alcançar os objetivos principais dessa empresa, tá? E quando se fala em mudanças, né, as mudanças elas precisam ser planejadas, né, para que dentro dessa estrutura organizacional ela possa se dar de maneira mais eficaz, né, que ela realmente atinja o melhor desempenho, né, daquele sistema empresarial, né? Então, estudar a estrutura, estudar os recursos que tem ali, né, diante de uma nova estratégia, é bastante importante que seja feita de maneira planejada para que as coisas venham a dar certo, né, para que realmente se dê de maneira o mais eficaz possível. E aí vamos nos perguntar, né, quais seriam, na verdade, esses tipos de estrutura, né, organizacionais. Então, dentro da estrutura, na verdade, organizacional, temos duas formas, tá? Mas que uma colabora, claro, com a outra, né? A primeira delas é a estrutura de maneira formal. É aquela que nós visualizamos principalmente através do que está posto no organograma de uma empresa, que é nada mais do que uma forma, né, gráfica ali que representa, né, a divisão daqueles papéis e também das gerências, das direções, de quem é presidente, enfim, tudo ali está linkado, né, dentro de um organograma daquela empresa. Então, essa é o que a gente chama de estrutura formal, tá? E essa estrutura formal, ela está totalmente sujeita ao controle da direção, tá? Por quê? Porque ela está relacionada ao crescimento da empresa vinculada às estratégias, né? Ou seja, a depender da nova estratégia, do novo foco que tem aquela organização no mercado, ela vai moldar a sua estrutura. Ou seja, vai criar um novo departamento, né? Ou vai excluir de repente, né, um departamento que não seja mais útil, né, que não atenda mais aquela nova estratégia de mercado daquela organização. E dentro dessa estrutura organizacional, a segunda estrutura que nós temos é o que a gente chama da estrutura informal, né? O que? Formada por essas relações, né, sociais, né? Por essa interação que há entre as pessoas. Então, essa relação que há entre essas pessoas, ela não aparece obrigatoriamente aqui dentro, né, de um organograma, tá? Mas ela faz parte, né, claro, dessa estrutura formal. E o que podemos também falar sobre essa estrutura informal, né, é que ela tem sim lá as suas vantagens, né? Ou seja, ela pode proporcionar maior rapidez, né, no processo decisório, ou seja, uma conversa ali entre gerentes e outros, né, de maneira que até às vezes tanto que informal, né, pode levar a uma tomada de decisão mais rápida dentro daquela organização. Outra coisa também, poderá inclusive reduzir essas distorções que existem nessa estrutura formal, né? Então, às vezes, através desse link, né, que há entre as pessoas na relação social dentro dessas organizações, poderá haver essa melhora. E outra coisa também, né, ela justamente procura complementar, né, essa estrutura de maneira formal. E também procura até reduzir, né, a comunicação ali entre os chefes, né, procura motivar e integrar essas pessoas dentro da organização. Porém, também, né, podem surgir pequenas desvantagens, né, nessa estrutura informal, né, como até uma certa dificuldade de controle, né, essa conversa muito vai e vem, né, entre chefias, gerências, entre operadores, né, outros funcionários de diversos setores, né, muitas vezes ali é uma seara onde corre que a gente chama, né,
da rádio peão dentro das organizações, né? E a gente sabe que a rádio peão ela pode colaborar até positivo ou negativamente, né, para um clima organizacional dentro de uma empresa, né, que pode afetar, né, o bom funcionamento daquela estrutura organizacional. Tá? Então, esses são os dois tipos de estruturas, né, que existem dentro de uma estrutura organizacional. E essa estrutura, gente, de maneira formal, que é representada graficamente, né, por um organograma, é importante aqui lembrarmos nessa aula que o organograma, né, ele segue aí as suas normas, né, ele tem as questões diferenciadas, né, quando você vai realmente, né, moldar ali, desenhar, né, maneira gráfica de como você vai representar aquela organização para quem tanto está dentro da empresa como quem está fora da empresa, né, possa olhar aquele organograma e entender, né, quem está na direção, quem está na gerência, quem está no setor operacional, de repente quais são os departamentos, né, daquela organização. Tá? Então aqui nesse gráfico, onde vocês podem aqui estar visualizando, né, existem algumas linhas, olha, que conectam aqui, eu vou chamar de caixinhas a princípio, tá? Mas depois a gente chega aqui, tá bom? Né, nesse detalhamento. A princípio, vamos falar, gente, sobre as linhas de comunicação, tá? Essas linhas de comunicação, elas são representadas, né, aqui, olha, por uma linha de forma contínua, né, que vai conectar, inclusive, os vários cargos, né. Vamos imaginar que aqui seja um cargo do A, aqui do B, né, aqui do C, certo? Departamento A, B e C, vamos imaginar dessa forma, né. Então, essa linha ela vai estar fazendo essas conexões aqui de comunicação. Tá? Elas indicam justamente também essa existência, né, até mesmo de uma hierarquia direta entre esses setores ou mesmo cargos, né, vai depender de como que isso está representado. Em relação também, né, à hierarquia, né, ela é representada, né, por uma linha de cima para baixo. Então vamos imaginar que aqui seja a presidência, né, de uma organização. Então, nessa linha que vem de cima para baixo, né, que está acima desses outros cargos ou gerências, como queiram entender, né, vai depender do desenho, né, da organização. Então, está indicando, né, justamente nesse sentido aqui, olha, de cima para baixo, né, então da maior direção para a menor direção. Com relação à divisão horizontal, né, que horizontal, vamos imaginar aqui, ó, essa, uma divisão dada de maneira horizontal, né, vai mostrar justamente o que? Os cargos, né, e as áreas de uma mesma linha, né, então assim, esse é o gerente A, gerente B, gerente C, eles estão numa mesma linha, né, não estão numa hierarquia um sobre o outro, eles estão ali no mesmo nível, tá, então demonstrado de maneira horizontal. As unidades de trabalho, elas representam os cargos ou mesmo as áreas que são ocupadas pelos profissionais, né? Então, nela precisa escrever, né, quem está sendo representado, ou seja, um nome, né, do funcionário, ou às vezes do setor, né? Então, tudo vai depender de como você queira representar essa organização, tá? E tudo isso aqui, ela está determinado aqui pelo Maximiano, né? Isso que está no livro dele, que dá umas orientações para que possamos entender como representar graficamente no organograma, a organização. E aí você pode perguntar também, né? Embora a gente já tenha visto algumas coisas nesse sentido, né? Durante os seminários, né? Quais são os tipos de estruturas, né? De maneira formal. Né? Então, assim, gente, existem vários, né? Então, a gente vai passar aqui apenas alguns para relembrá-los, né? Os que são realmente mais comuns no mercado, e vamos também procurar, né, dentro de cada um, procurar visualizar a questão das suas vantagens e também das desvantagens, né? Tudo traz vantagens e desvantagens. Então, gente, nessas formas de organização, né, as principais que nós trazemos aqui para vocês relembrarem, na verdade, é o tipo de estrutura linear, né? Tem aqui um desenho, mas a gente vai falar mais detalhadamente de cada uma delas, tá? Então, temos aqui a linear, né, a funcional, linha staff, colegiado, projetos e a matricial, tá? Passaremos a ver, então, a primeira dessa sequência. A primeira delas é a estrutura linear, ou mesmo também dita, né,
como uma estrutura militar, né, aquela coisa bastante hierarquizada, né, então nos lembra essas estruturas clássicas, né, iniciadas pelo Fayol, né. Então aqui, né, se vocês observarem nesse organograma que eu coloquei aqui para vocês, aqui há uma forma muito direta, olha, tá, entre a hierarquia superior, né, para quem está sendo comandado. Então, se você observar, né, sempre a ordem ela vem nesse sentido, de cima para baixo, né? Não há um fluxo aqui, né, necessariamente de gerentes, né, dando ordem para supervisores de outros setores, né? Se você observar, aqui é sempre de forma direta, né, de cima para baixo. Com isso, essa estrutura ela vai trazer algumas vantagens, como, por exemplo, é uma aplicação muito mais simples, né, de cima para baixo da ordem, fácil transmissão de ordem, recebimento de informações, há uma definição clara, né, dos deveres e das responsabilidades. Então, o operador aqui ele não vai estar em dúvida em quem é o chefe dele, certo? Ele já sabe por essa linha direta que o chefe dele é esse aqui, pronto, né? É a ele que ele tem que responder de maneira direta. Em relação à desvantagem também, ela acaba sendo uma organização muito rígida, né, de baixa flexibilidade, e exige também chefes bastante excepcionais, né, então eles têm que dar conta realmente daquela atividade que está sendo feita ali de maneira assim muito especialista, né, realmente na situação, e acaba também não fornecendo ali um espírito de equipe, né, e de cooperação, né. Então imaginemos aqui que esses operadores que estão sob a supervisão do gerente A, não necessariamente eles irão colaborar tão bem, né, com esses outros operários aqui que estão sobre a gerência, né, do gerente B, vamos imaginar dessa forma, tá? Então, essa forma muito enrijecida dessa estrutura, ela pode gerar uma grande dificuldade quando o mercado, né, o momento do mercado, ele requer uma rápida adaptação a novas tecnologias, né? Ou então a inserção de um novo produto. Então, essa forma muito enrijecida de estrutura poderá dificultar, né, essa manobra, né, estratégica dentro de uma organização. E por conta disso, gente, na evolução dessas estruturas, né, o Frederick Taylor, ele trouxe dentro, né, dessas estruturas clássicas aí, a estrutura chamada estrutura funcional, né, que segundo ele é o que? É uma estrutura que se encontra com uma chefia para cada função, né, de modo que os subalternos exerçam mais de uma função, né, ficam ao mando de mais de um chefe. Isso você pode observar muito bem nessas diversas setas aqui, olha, demonstrando essa comunicação, né. Se você observar, né, temos aqui o diretor, por exemplo, vou chamar aqui de diretor A, né? Esse diretor A, ele vai se comunicar com esses vários gerentes, né? O gerente 1, o 2, o 3, né? Aqui o 4, certo? Da mesma forma que o diretor B, ele também vai se comunicar, né, com outros gerentes, como gerente 1, gerente 2. Então, eles sofrerão essa influência, né, na comunicação da ordem vinda de vários diretores, e para cada diretor eles vão responder uma função de forma diferenciada. Então, quais seriam ali as principais vantagens, né, de ter uma estrutura funcional? Seria o quê? Fornecer o máximo de especialização nos diversos órgãos ou cargos dessa organização, permitir também melhor a supervisão técnica possível, desenvolver a comunicação direta e sem intermediação, né? Ou seja, o diretor A não tem que falar com o diretor B para poder, né, virem a falar com esse primeiro gerente. Não, todos os dois podem tratar de forma direta com esse primeiro gerente, né? Separa as funções, né, de planejamento, de controle das funções de execução, né? Então aqui você tem bem quem está aqui, né, no planejamento, né, e quem está de repente na parte mais operacional, tá? Então, temos também essa divisão trazida aí, né, nessa estrutura funcional. Porém, essa estrutura nos traz também algumas desvantagens, como, por exemplo, a diluição, né, e consequências, perdas de autoridade, de comando. Então, há uma substituição, às vezes, né, da autoridade de maneira linear pela autoridade de maneira funcional.
Então, muitas vezes o funcionário ali, né, ele pode ficar um pouco na dúvida, né, se ele dá prioridade, né, à ordem vinda aqui desse gerente, ou se ele vai dar prioridade à ordem que vem desse outro gerente, né. Então, gera um pouco essa dificuldade. Também uma tendência, né, à concorrência entre justamente os vários especialistas, né? Por quê? Porque o especialista que está aqui, vamos imaginar esse operador aqui, né, ele pensando, claro, no crescimento dentro daquela organização, quem sabe futuramente aí numa promoção, né, e ele vai atender melhor a ordem desse gerente ou desse outro, em desfavor do outro, né. Há essa questão também do que a gente chama de tensão, né, dos conflitos dentro da organização gerada por essas várias comunicações, né, sobre um mesmo operador, né. Também há uma confusão quanto aos objetivos, né. Esse operador ele vai dar prioridade no quê? No que é pedido pelo gerente A ou no que é pedido pelo gerente B, tá? Contudo, é uma organização funcional que ela é bastante utilizada ainda, né, bastante nos dias de hoje, e ela permite essa maior flexibilização, tá? Para atender as diversas demandas. E pensando em melhorar ainda mais, né, essas estruturas, né, temos o que a gente chama de Lean Staff, né? Então ela justamente ela segue essas características, né, que são existentes dos órgãos, né, de staff, que são justamente esses órgãos aqui que são de especialistas, né, que dão apoio, né? Vamos imaginar aqui, ó, que na verdade o ideal seria uma linha pontilhada, né? Que muitas vezes essa estrutura aqui de staff se dá por consultores, né? Especialistas em um determinado assunto, e esse assunto vem, né, a dar um apoio mais estratégico, mais fortemente ao que é solicitado, vamos imaginar, pelo CEO, né, daquela organização, tá? E a questão também do staff, que são especialistas, eles podem estar em vários níveis, né, dentro dessa organização, tá? Dando apoio a diretores, a gerentes, tudo vai demandar, né, da necessidade, né, de especialistas que tem naquela organização, tá? E essa estrutura ela traz algumas vantagens, né? A primeira delas, ela vem a facilitar, né, a participação de especialistas em qualquer ponto dessa linha hierárquica, possibilita melhor controle, né, da qualidade, torna a organização facilmente adaptável às suas necessidades, favorece a execução do trabalho das unidades de linha, né, e promove mais eficiência, né? Ou seja, muitas vezes aquela organização ela não tem que demandar um tempo investindo para especializar, né, um funcionário, vamos dizer assim, né? Não, eles contratam alguém que vem de fora com uma consultoria, com toda uma especialização, né, muito específica, pontual, né, para contribuir com aquele assunto que a organização precisa para avançar estrategicamente mais rápido numa mudança diante das necessidades do mercado. Porém, né, como já falamos até agora, ela também tem, né, suas desvantagens, né? Então, em relação às desvantagens, ela requer o quê? Uma hábil coordenação das orientações emanadas do staff, né? Ou seja, as sugestões, às vezes, elas podem confundir-se com ordens, né, ou entrar até mesmo em conflito com estas, né? Por quê? Gente, quem está aqui como staff, né, ele não pode dar uma ordem de forma assim, né? Vamos imaginar que esse staff que está bem aqui nessa posição, né? Esse staff, ele está aqui, né, dando suporte para essas duas diretorias, certo? Então, esse staff, ele não pode chegar diretamente aqui no gerente, né, e dar uma ordem, olha, faça dessa maneira, assim que eu estou orientando, que será melhor para a empresa. Não. Ele tem que dar sugestões, né? Chegar com o diretor daquele setor lá e informar o porquê é melhor aquela sugestão. E esse diretor, sim, né, é que tem que dar essa ordem de maneira direta, né, para o seu gerente, tá? Só um pequeno exemplo colocando aqui. Então, para que isso venha também a evitar esses conflitos dentro da organização, né? E outra estrutura, né, e aí essa estrutura já é utilizada mais realmente para as grandes organizações, né, para níveis principalmente, né, de alta administração, que se chama estrutura colegiada, né? Então, uma estrutura também tida como clássica, né? Segundo Curry, ela se caracteriza, né, principalmente, né, onde essas chefias, né, de forma colegiada, eles tomam determinadas decisões políticas, né, e estratégicas dentro da organização, tá? E há ali também uma divisão das responsabilidades, né, onde são denominadas
podem ser denominadas ali de juntas, de comissões, de conselhos, né? Vamos imaginar aqui, gente, dentro desse organograma, né, que eu estou trazendo aqui nesse exemplo para vocês, né? Pense aí como se fosse uma Petrobras, né? É uma grande empresa, certo? Que ela tem em vários lugares do Brasil, ela tem ali, né, as suas extensões, né? E aí vamos imaginar aqui, ó, vamos visualizar realmente aqui, né, que na base dela vai ter lá, né, o seu setor financeiro, né, o setor de gás, né, exploração, do abastecimento, né, setor internacional, ali engenharia, né, corporativo e serviços, certo? E para as decisões que serão tomadas sobre essa base, né, elas são muitas vezes tomadas, né, ali junto do próprio conselho, né, daquela alta administração, né, que vai promover uma mudança geral para a organização a nível, vamos imaginar, nacional e até internacional, já que temos aqui, né, o setor também internacional, tá? Então, o que acontece? Para que haja essa tomada de decisão, necessariamente ela vai estar muito apoiada, tá, em especialistas, né, como por exemplo, eu quero implantar um novo negócio, então você vai ter especialistas nessa área desse novo negócio. Você vai ver também a segurança jurídica, né, da implementação deste novo negócio. A comunicação também, né, dentro da própria instituição e para fora dessa instituição, relacionada de repente a esse novo negócio. Daí sim, isso aqui, né, aprovado pela alta administração, né, vem o aval também da diretora executiva, do presidente, para depois sim vir a ser implementado, olha, nessa base como um todo, tá? E por conta disso, há um julgamento de forma impessoal, ou seja, quem está aqui nesse conselho, né, diretor, ele não vai tomar essa decisão baseada no que esse setor de finanças aqui tem grande interesse. Não, ele vai pensar sempre numa visão geral, né, total, realmente de maneira imparcial. Então, esses pontos de vista eles serão de maneira mais geral. E quais seriam as desvantagens dessa estrutura dita como colegiada, né? Seria o quê? A fraqueza justamente na direção das operações cotidianas, né? Porque vamos imaginar aqui, né, que no gás e energia, o gerente lá, né, verificou que precisa, com uma certa velocidade, implementar algo diferente aí, né, porque eles estão tendo ali algum prejuízo, algo que não está sendo positivo para a empresa, certo? Então, este gerente aqui, ele não pode implementar de maneira imediata. Não, por quê? Porque ele vai ter que fazer consulta, né? Consulta para que, né, o presidente, né, para que a diretoria, enfim, né, para que venha a haver essa concordância e venha, né, a ser implementada essa nova modificação dentro dessa organização, tá? E outra estrutura que nós temos também, né, bastante já falada aqui em alguns seminários, é uma estrutura que ela procura, né, chamada estrutura de projetos, que ela procura trabalhar de maneira mais pontual, né, trabalha realmente por projetos. Então, cada projeto em si, ele vai ter a sua estrutura funcional, sua própria estrutura funcional, né? Então, olha aqui, ó, projeto 1, projeto 2, projeto 3 e projeto 4. Dentro de cada projeto vai ter a sua própria estrutura, com seus colaboradores, com os recursos, com seu próprio gerente, tá? Então, essa organização dessa maneira estruturada, ela tem lá as suas vantagens. Por exemplo, o equilíbrio dos objetivos, né, por atender de forma equilibrada tanto as áreas de maneiras funcionais quanto a essa coordenação do projeto, né? É orientar também o que? Focada nos resultados. A coordenação de tarefa ela é multifuncional, né, ela é facilitada. E também há um alto poder de adaptabilidade da equipe, é um melhor fluxo de comunicação, né, aqui de maneira horizontal, né? Então, gente, essa aqui ela é bastante ágil, né, em se tratando de você focar em empresas que trabalham com projetos, né? Então, ela também tem lá as suas desvantagens, né? Como vamos imaginar aqui, né? Por exemplo, a questão do conhecimento, né? Do know-how, ele também pode vir a ser de forma limitada, né? Por quê? Vamos imaginar que aquele colaborador está único e exclusivamente, né, direcionado para um projeto, né? Então, de repente, o conhecimento que esse colaborador desenvolve no projeto 1 poderia, né, estar sendo ali melhor compartilhado com outros colaboradores
de outros projetos, né, com isso ampliando a sua base de conhecimento, seu know-how, né, porém ele está focado somente dentro de um projeto, tá? Isso ali poderá limitar o seu know-how dentro daquela organização. E outra coisa também, gente, funções, né, de trabalho de formas duplicadas, né? Então vamos imaginar, gente, que aqui, né, a gente tem um colaborador, né, que ele desenvolve muito bem a parte de design, né, gráfico, né, do desenho do que será aquele produto, né, dentro daquela organização, mas ele está alocado neste projeto 1, né? Então ele poderia fazer isso para o projeto 2, projeto 3, projeto 4, porém está focado ali no projeto 1, né? E outra coisa também é essa perca da uniformidade, né? Porque às vezes se centra mais dentro de um determinado projeto que acaba não olhando para o lado, né? Que existe uma organização mais ampla que isso, e isso pode dar uma certa perca na uniformidade daquela organização. Contudo, né, uma grande vantagem é essa velocidade, essa rapidez, esse foco em um único projeto, tá? A próxima e última da nossa relação aqui é a estrutura dita matricial. A estrutura matricial, ela busca trazer, né, o que é o meio termo entre uma estrutura dita funcional mais uma estrutura de projetos, né? Então, ela procura aliar ali o melhor dos dois mundos, né? Vamos imaginar assim. Então, ele traz na vantagem, né, satisfaz necessidades, né, de especialização, porque dentro de projetos vão ter vários especialistas, certo? E também vai trazer, né, uma especialização em relação à coordenação, porque este gerente, por exemplo, aqui, ele vai estar distribuindo melhor o recurso para o projeto A, o projeto B e o projeto C, né? Porém, também, né, tem lá as suas desvantagens, como, por exemplo, conflitos inevitáveis entre a duplicidade e supervisão, que, afinal de contas, né, o colaborador aqui, ele vai estar sujeito, né, deixa eu limpar aqui, o colaborador aqui, ele vai estar sujeito, né, a ordens que vêm do chefe do projeto e também, né, do gerente, né, que está comandando ali, né, aqueles vários, né, projetos, tá? Então, isso pode haver esse certo enfraquecimento, né, nessa coordenação de maneira vertical, né, de cima aqui para baixo, tá? Porém, realmente, ela é uma boa pedida, né, para empresas que queiram ter essa agilidade entre colocar projeto, mas alocar melhor, né, os seus recursos, né, como de marketing, finanças, logística, né, voltados para esses projetos. Então, há realmente uma melhora, né, no uso entre recursos que aquela organização tem, com a objetividade, com a rapidez que aquela organização tem em desenvolver determinados projetos que venham atender o mercado. E essa estrutura, né, matricial, né, deixa eu trazer aqui para vocês aqui, ela, por exemplo, né, em relação à comparação entre os vários papéis que são desenvolvidos, né, pelo time, nessas diferentes estruturas por projeto, né, dentro da estrutura matricial, ela poderá ser de forma, né, vamos imaginar aqui, né, a autoridade do gerente, né, daquele projeto, né? Então, nessa estrutura matricial, ela poderá se dar de maneira, né, fraca, né, balanceada ou até mesmo forte. Tudo vai depender, né, do objetivo e dos recursos financeiros, materiais, dentre vários outros recursos que aquela organização venha a determinar para aquele projeto naquele momento, tá? Agora imaginemos que esse projeto fosse, né, em uma estrutura dita funcional, né? Numa estrutura funcional, né, a autoridade do gerente, ela é pouca, quase nenhuma, né, do gerente de projeto. Por quê? Porque não existe uma gerência própria do projeto, né? O que há ali, né, é um consenso em trazer vários funcionários, operários de diversos setores, né, para montar ali pontualmente ali um projeto, mas às vezes não existe um gerente específico dentro daquela estrutura dita como gerente daquele projeto. Então, isso aí pode dar, né, pouco ou mesmo nenhuma, né, autoridade àquele gerente, né, que é só colocado ali momentaneamente, né, para aquele projeto, tá? E imaginemos também, né, que fosse uma estrutura realmente de projetos. Bom, em relação à autoridade daquele gerente de projetos, ela seria extremamente alta ou praticamente total. Por quê? Porque ele é um gerente exclusivo para aquele projeto,
tá? Então essa aqui é apenas uma forma de como se comportam, né, ali os papéis a depender da estrutura organizacional. E avançando um pouco mais, né, no nosso entendimento aí, né, vamos agora, né, entender o que o processo ele tem a ver com isso, ou seja, o que o processo tem a ver com a forma que uma empresa está estruturada, né? Então, para isso, gente, vamos passar aqui, né, ao conceito do que o Chiavenato traz, né, para o nosso entendimento, relembrando, na verdade, né, que nós chegamos a verificar sobre a organização, né, que é um sistema aberto, e ela lida, né, com essa questão do que vem de fora, e isso também está relacionado ao processo, né? Então, o processo, na visão dele, é uma sequência lógica de tarefas, né? Vou colocar aqui, de tarefas, né? E essas tarefas, elas vêm numa sequência toda estruturada, né? Que ela inicia sempre com uma entrada, que são os chamados inputs, né? São os inputs, que vem de vários elementos possíveis, tendo como meio o processamento destes inputs, né? E tendo como fim a saída, que é conhecido como os outputs, né? Então, é aquele processo já costumeiro, né? Conhecido aqui por nós. E como que esses processos, gente, todos eles trabalham em conjunto, né? Bom, diversos processos eles podem estar relacionados com uma entrada, né? E também a entrada de outro e vice-versa. Na verdade, serão vários processos, né, vinculados dentro de uma mesma organização. De forma que esses processos que estão interligados, né, com uma cadeia, né, de fornecimento, né, expõe o funcionamento daquela empresa desde o início da cadeia até o final, né? Então, aqui ele não está falando de um único processo, né, de maneira isolada, né? Mas ele está falando aqui para a gente, conforme demonstrado nesse gráfico a seguir, né, num processo que ele é mais complexo, que ele é formado por várias etapas dentro de uma organização, tá? Então, aqui, né, temos aqui o fornecedor, né, que fornece lá a matéria-prima, né? Esse aqui é o chamado input, né? Os inputs, que vai, né, se transformar em um determinado objeto, né? Vamos imaginar que nessa situação que seja lá um carro, né? Aí que eu não tô sem a canetinha de escrita. Tem que tentar escrever aqui com o mouse. Carro, né? Então aqui é um automóvel, né? E esse automóvel ele vai ser processado dentro dessa exemplificação mais simples e vai sair para o mercado, né? E esse mercado vai estar atendendo a demanda, os pedidos que vêm dos clientes. Então, buscando aqui, né, ampliar esse processo de maneira que está mais simplificado, né, para o que seria um mapa de relacionamento, né? Então, expandindo aqui essa visão, haverá entrada com matéria-prima, que esse é o input, né? E dentro dessa organização vai passar o quê? Vai passar lá por pessoas, né, que irão fazer a parte do controle da produção, para que haja de fato essa produção, né? Para que saiam esses automóveis, que haja uma expedição, tudo isso aqui movimentado, óbvio, por pessoas, né? E essas pessoas é que farão nessa expedição desse material que vai sair para o que a gente chama de mercado, chegar até um distribuidor que atenderá os pedidos, né? E nessas distribuidoras também vai atender necessidade do que vem lá do setor de vendas, né? Para atender o que vem dos distribuidores e atuar na parte de marketing com as promoções. Então, essa aqui é apenas uma explosão aqui abaixo desse processo mais simplificado, né? De entrada, processamento e saída. E os tipos, né, de processos, às vezes é interessante, né, separar, na verdade, né, dos processos de produção, né, e também dos bens de serviço, do que é os processos da organização, tá? Por quê, gente? Porque a sobrevivência de uma empresa, ela é necessária em que essas atividades empresariais sejam vistas não só em termos de funções, mas também departamentos ou produtos, mas em termos de processos-chave, né? Então, aí há uma evolução entre o que era apenas função dentro de uma organização para o que é o processo-chave daquela organização. Então, o processo dentro dessas organizações vinculados ao tipo de estrutura organizacional é que deu realmente um up na estratégia, né, de evolução das organizações no mercado como um todo.
E dentro desses processos, eles podem estar divididos por categorias, né? As categorias dos processos, elas estão divididas em negócios, né? Então, negócio é o quê? É aquele processo-chave, é o principal realmente de produção que aquela organização realiza, né? Porém, eles estão apoiados nos processos organizacionais que vão dar suporte, né, para o negócio da empresa. Existem também, né, os processos gerenciais que também irão dar suporte, né, para este negócio da empresa, o que é o negócio principal da empresa. E aí, de maneira gráfica, né, demonstrando aqui para vocês, fica dessa forma, né, que os processos de suporte, eles darão, né, no caso aqui, né, tanto os organizacionais quanto os gerenciais, ao processo de negócio, que é o processo primário, na verdade, daquela organização. Então, vamos imaginar aqui, né, gente? Temos nos processos organizacionais lá o treinamento, planejamento estratégico, suprimento, recrutamento e seleção, né? Certo? Vamos imaginar aqui que um operador ele precisa ser treinado, né? Para que ao receber esse treinamento, né, ele venha lá realizar, por exemplo, né, o melhor desempenho na parte de desenvolvimento do produto, daquele produto da empresa, né. A nível gerencial, temos algumas atividades, como, por exemplo, definição das metas do departamento, a avaliação dos resultados, né, a alocação desses recursos, né. Então, precisa saber quantas pessoas deverão ser alocadas, né, para realizar aquela atividade, né, do negócio, que seria o desenvolvimento de produto. E assim vai. Então, essas duas dão suporte à atividade final mesmo, que é o processo de negócio daquela organização. E expandindo um pouco mais sobre processos, né, dentro dessa nova visão, né, que existe sobre processos chaves, não somente focado na função, mas em processos chaves daquela organização, que haverá aqui, né, o desdobramento dos processos, tá? Porque houve uma evolução, né, segundo o próprio Gonçalves, né, colocado aqui para vocês, há uma evolução nesse processo, né. Antes você via mais como, na época lá, né, da estrutura, né, inicial que nós colocamos, né, as atividades eram realizadas muito mais só por tarefas, né, depois por funções, mas hoje em dia a gente tem essa evolução nos processos, né. Então, por exemplo, aqui, né, temos nessa linha aqui, ó, a tarefa de preparação, programação e acompanhamento. Isso aqui está dentro de uma atividade maior, né? Já são atividades relacionadas ao corte, a furação, acabamento, que estão dentro de um subprocesso maior, né? Seria o subprocesso da usinagem, montagem, pintura, relacionados a um processo maior, processo de fabricação, processo de produção, que estão dentro de um macroprocesso, que é o macroprocesso de maneira produtiva, tá? Então, aqui nós verificamos, né, todo esse processo de evolução, né, de tarefas para um macroprocesso dentro das organizações. E isso é visto como uma questão estratégica, né, competitiva, como o Michael Porter traz para a gente. Ele vai justamente formando aqui que uma vantagem competitiva sustentável, ela provém do modo como as atividades, né, se encaixam entre si e se reforçam mutuamente. Este reforço é em grande parte determinado pelo que convencionou-se chamar de encaixe estratégico, ou seja, os vários processos-chave que existem dentro de uma organização, a velocidade, a flexibilidade, né, com que eles se moldam dentro de uma organização, né, dará àquela organização uma maior competitividade, tá? Tanto é que neste gráfico eu trago aqui para vocês, né, o que era a forma padrão, tradicional de se imaginar um processo, né? Aqui você vê, né, que tem, claro, né, vindo do fornecedor, uma matéria-prima como input, passando por um processo até chegar ao cliente final. Porém, esses processos se dão de forma aqui muito isolada, olha, por departamento, né, sob uma gerência geral. Enquanto que nessa nova visão, né, da organização voltada para processos chaves, né, você vai ter aqui sim a gerência geral, porém você terá aqui não o gerente, né, daquele departamento, mas um proprietário do processo, né, será o processo A, vai ter o proprietário do processo B, o C e assim vai por diante, né, e esse proprietário ele pode estar vinculado a vários setores dentro daquela organização. Então isso aqui vai se moldando dentro de uma flexibilidade maior, tá? O que traz algumas características, né, relacionadas aqui para vocês. Por exemplo, aqui, gente,
o processo, né? Qual é o foco, né, do processo quando você pensa numa organização tradicional, tá? Vai pensar basicamente na própria sobrevivência da organização. Enquanto que uma organização que ela está focada, né, em processos, né, de negócio, o que vai acontecer? Ela vai dar um foco no cliente, né, tanto no interno quanto o cliente externo dela, vai estar mais atenta ao mercado, tá? Em relação, então, à sua estrutura, né, uma empresa que esteja com uma estrutura de maneira mais convencional, né, tradicional, ela vai estar naquele sistema lá, né, de funções, departamentalizada, né, enquanto que uma organização voltada para processo, ela vai ter uma estrutura de maneira mais horizontal, ou seja, há um achatamento, né, na hierarquia daquela estrutura, né, onde os processos eles realmente são vistos como essenciais e existem ali proprietários daquele processo, tá? E com relação, por exemplo, à interação, né, como que a organização, que é dita tradicional, ela se relaciona com o mercado externo? Ela se relaciona de maneira muito fraca, né? Então ela olha muito mais para dentro da organização ao fazer um determinado produto, né, para o mercado, ou ofertar um serviço para o mercado, do que olhar para fora, né? Então, diferentemente dessa nova organização, né, que é com enfoque em processos do negócio, ela está mais de olho no mercado, nas novidades, nos clientes. Então, por isso, ela se torna muito mais forte, né? E em relação às equipes, gente, nas ditas tradicionais, né, aqui ela vai ser mais por função, vai ser mais rígida, enquanto que a organização por processos, lá as pessoas que estão, né, principalmente no nível operacional, tem que ser pessoas multifuncionais, né, autodirigidas, que não dependem o tempo todo de ter uma gerência em cima para dizer o que tem que ser feito. Não, aquela equipe ela é multifuncional, ela se organiza para dar conta daquele projeto e ela se autodirige realmente, né, para poder dar conta ali. E eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, né, nos slides, para a gente também não tomar tanto o nosso tempo hoje. Aqui, então, gente, apenas passando para demonstrar para vocês como que graficamente, né, você demonstra, né, o que é um processo dentro de uma organização. Então, um processo ele é geralmente, né, demonstrado através de um fluxograma, né, que é uma representação ali gráfica, né, desses processos. E para que isso existe? Para que existe um fluxograma? Ele justamente serve para melhorar o que? A compreensão, né, do processo dos trabalhos. Então, alguém chega de fora, um funcionário recente, né, olhou para aquele fluxograma, ele consegue entender, né, como que aquilo ali funciona. Também chega ali a dar um padrão, né, na execução, como que vai ser realizado, né? Também possibilita encontrar falhas, porque quando você desenha um fluxograma do processo, né, do que está acontecendo naquela área produtiva da organização, isso aqui pode te levar a encontrar falhas, né? E também até mesmo duplicidade de atividades que poderiam ser evitadas, tá? Então o fluxograma vai permitir você desenhar melhor isso. E seguindo aqui, gente, para a questão gráfica, né, do fluxograma, né, temos aqui algumas representações. Gente, tem muito mais do que isso, tá? Estou trazendo aqui apenas algumas bem básicas aqui que possibilitam, né, desenhar um fluxograma relacionado a um processo dentro de uma organização, tá? Então, no fluxograma, as setas, né, que se dão de cima para baixo, direita para esquerda, né, elas sempre vão estar ali, né, indicando a interligação, né, de uma tarefa para com a outra. Na parte aqui, por exemplo, do retângulo, isso aqui também pode até ser, né, um círculo, não tem problema, arredondado, indica o que? O início ou até mesmo o fim, né, de uma seta de saída ou entrada, né? Então vai haver uma interligação ali para dar início no processo. O retângulo, né, esse quadradinho aqui, ó, ele já vai mais indicar, né, qual é, né, a tarefa ali que está sendo executada. O losango, ele vai nos levar mais para uma decisão, né, entre uma coisa e outra, tá? E esse aqui, ó, no formato circular, e esse daqui, na verdade, são apenas para demonstrar, né, que documentos, né, estariam vinculados à realização daquela atividade. E essa letra A aqui, dentro desse ponto, né, desse círculo, representa que um bloco, né, que está interligado a outro bloco, né, dentro de uma função.
E partindo aqui de maneira prática, né, para trazer alguns exemplos para vocês, né, aqui nós temos o exemplo do que é um diagrama em bloco, né. Este bloco aqui, ele está demonstrando um determinado fluxo de um processo, né. Nesse caso aqui, esse processo tem o seu início como? De que maneira, né? Por exemplo aqui, ó, o comprador recebe a solicitação de compra, está aqui, startou o início desse processo. Depois o que esse comprador faz? O comprador ele vai fazer 3 cotações, né? Fez a opção pela melhor cotação, né? O comprador ele vai emitir o pedido de compras, né? E o comprador envia esse pedido para o fornecedor, tá vendo? Essa aqui é apenas a demonstração de um processo simples e em bloco, né? Existem outros processos que são mais complexos, né? Então eu trago aqui um exemplo, né, de um processo que ele já é no sentido funcional, né? Então vamos imaginar que ele lá seria, né, o processo A, né? Enfim, vamos ver aqui, olha, um processo, né, que dá início aqui, né, com a letra B. Registra as 3 cotações, né? Aí o comprador vai registrar como? Tá aqui o desenho aqui, olha, no formulário, né? Existe um formulário próprio de cotação para isso. Aí o comprador vai fazer o que? Solicita a aprovação do gerente, né? Aí depois que ele tem essa aprovação do gerente, ele vai fazer a compra, né? Compra aprovada, sim ou não, né? Se não, vai seguir um outro processo que vai ser desenvolvido aqui, ó, né? Mas vamos dizer que sim, né? Aí ele vai emitir o quê? Vai emitir para o comprador lá, né, um pedido de compra, que é um documento aqui formal chamado pedido de compra. Vai ser enviado para o fornecedor. Então o comprador ele vai o quê? Né, mercadoria, ele vai receber essa mercadoria foi entregue, né, se foi entregue, ótimo, né, recebe mercadoria, né, depois disso passa para um outro setor que já é o almoxarife daquela empresa, aí já seria um outro processo aqui, seguindo a partir do D, entendeu? Então isso aqui é apenas uma pequena exemplificação para vocês. Com isso, gente, nós estamos aqui finalizando a aula, né, relembrando para vocês, né, essas perguntas que estão relacionadas aqui o que foi a lição aprendida hoje, né? No caso, total de 6 lições, sendo a primeira dela, né? Como que as organizações são estruturadas? Gente, são estruturadas de maneira formal e informal, sendo que uma complementa a outra, né? Quais os tipos de estrutura, no caso formal? Temos vários tipos, dentre elas, trouxe alguns exemplos, como a linear, funcional, linha staff, colegiado, projeto e matricial, né? O que é um processo, né? Trouxe aqui na visão para vocês, né? Também informando que o processo é uma sequência lógica, né, de tarefas, né? Uma sequência estruturada de atividades iniciadas o que no input, uma entrada, e também há um processamento para que haja obrigatoriamente uma saída. E finalizando aqui mais um pouquinho, né, seguindo aqui com as nossas lições, como os processos funcionam de forma interligada, né? Então esse processo, na verdade, não é um único processo, mas são vários processos que se interligam um com o outro, tá? Dentro daquela organização, dando maior agilidade a ela. E quais seriam esses tipos de processo? Olha, eles são, na verdade, categorizados em pelo menos 3, né? Que seria o quê? Os negócios realmente daquela organização, né? Teriam também ali, né, os processos ditos gerenciais e os processos organizacionais, sendo que os processos organizacionais e os processos gerenciais, eles dão apoio para o que é o negócio final realmente, né, o objetivo maior daquela empresa. Tá? E em relação a como se representa graficamente um processo, eu acabei de demonstrar para vocês que eles são representados graficamente em fluxogramas, tá? Seja esse processo através de um bloco de funções, né? Ou dito também funcional, onde você interliga várias funções, né? Várias atividades sendo feitas dentro daquele processo. Gente, com isso eu deixo aqui uma pequena reflexão, né? Dita assim, que não basta, né, pensar as empresas como um emaranhado de funções desconexas, né, descrita pela forma de organizada estrutura funcional, que descreve um tipo de organização permeada por inúmeras metas, atreladas aos objetivos dispersos de cada departamento. É importante entender que todas essas funções elas devem desenvolver-se de maneira conjunta e interligada, no sentido de se privilegiar uma meta comum, a manutenção da competitividade da organização, né? Ou seja, não dá para pensar de forma isolada dentro de uma organização, gente.
Você tem que pensar o quê? De maneira conjunta, né? Para que um venha colaborar com o outro para o objetivo maior daquela empresa, que é a sobrevivência, o crescimento dela, a competitividade e a expansão daquela organização nos negócios. No mais, pessoal, muito obrigada, tá, pela atenção aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês venham a revisar, tá, esse material. Muito obrigada.